Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre projeção astral, né? Então, embora esses temas todos sejam didaticamente divididos, porque se eu falo de religião e espiritualidade e projeção astral, eu estou meio que mexendo com os mesmos conteúdos, tá? Muita gente coloca projeção astral para chamar mais pessoas, porque as pessoas estão muito empolgadas com um assunto que durante muito tempo atrás foi muito banal, não se chamava atenção, porque não tinha havido uma proibição. Então, quando eu vou falar de projeção astral, ontem, anteontem, hoje, amanhã, sabe? Pegando historicamente esse conceito, e por que que eu fui adiante nesse processo, por que que eu não suprimi, não tem nada a ver com um dom, ai, você recebeu um dom, você é privilegiada. Eu não aceito nada nesse sentido por dois motivos. Primeiro, diz respeito a mim, que invalida todo o meu sacrifício, trabalho, empenho, luta para alcançar o que eu alcancei com conhecimento, né, o meu interesse, a minha motivação, né, da minha alma mesmo, né, meu ego querendo aparecer. Eu não fiz nenhum curso de projeção astral para aparecer, para colocar tipo o anel de Giles no dedo e ir na casa dos outros, ver o que está se passando, ou demonstrar poderes, porque a última coisa que Cris, Cristina, quis, quando comecei a estudar isso, é ter poder, sei lá, extraordinário, né? Que eu chamo os portentosos, para dominar, para coagir, para impor. Isso é uma visão, para mim, extremamente doentia, principalmente do masculino, tá? E isto porque todos os sistemas religiosos não são femininos, não é uma visão da mulher. A mulher nem tinha poder, perdeu o poder, o homem dominou e dominou mesmo, não totalmente, não da maneira como algumas linhas feministas apregou, mas sim há um papel imposto, não tem a ver com outra coisa, a não ser uma imposição com punição, que a imposição sem punição não tem sentido. A gente vê hoje que esse sistema ainda se vale disso. Eu imponho que você aceite as minorias, imponho. Eu não conscientizo você, eu não educo você para que você compreenda o que é isto ou aquilo, até porque eu não tenho nenhum fundamento de verdade para fazer o que eu estou fazendo, então eu imponho, escrevo uma lei minha, do homem aqui na Terra, temporal, do século XX ou 21, é proibido, e se for contra, tem punição essa, é crime hediondo, não é crime hediondo, porque, veja, tem crimes inafiançáveis de ofensa, eu te ofendo, né? E a pedofilia, ainda vão pensar, será que a pedofilia é um crime hediondo? Né? Bater numa mulher, né? Estuprá-la. Será que é hediondo? Será que ela não deu a entender que o cara podia? Será que eu vou condenar um homem por exercer sua masculinidade, a sua virilidade, no momento que ele perde a cabeça? Porque aquela mulher já estava tentando, veja, está na Bíblia. Foi Eva que fez Adão pecar. Então, veja, esse sistema está todo encaixado, e quando eu estabeleço regras e punições, é um arbítrio meu, mas não real e verdadeiro. É que eu estou arbitrando. Eu estabeleço regras e faço arbítrio. O verdadeiro livre-arbítrio tem a ver com leis e regras que são princípios universais, que ninguém conhece.
e quando conhece, não tem voz para divulgar. Porque a voz na Terra é de um sistema específico. Quanto tempo eu levei para chegar a essa conclusão? Muito tempo. Lendo aqui, fora daqui, e sim, afirmo isto categoricamente, porque assim fiz. Eu li fora, não foi só eu. Agora, há pessoas que fazem e não lembram, há pessoas que fazem e fecham a boca, porque aí vem justamente esse discurso: ah, se eu tivesse esse dom, eu também era, sabe, a fera na minha matéria. Ah, Deus deu para você. E o segundo motivo, né? Primeiro, é invalidar o meu esforço de horas acordada, procurando, buscando, focada. Eu sempre fui uma pessoa focada, porque eu nunca admiti a mentira e o absurdo em que vivemos. Desde nova percebi, minha mãe mente. Ih, meu Deus, meus irmãos mentem, a professora mente, o padre mente. Sabe? Eu comecei a ver que o mundo era hipócrita. E depois descobri que o próprio Cristo lá na Bíblia, e olha, ele também sabia, hipócritas. Só que as pessoas estão com uma igreja em nome dele, mas são hipócritas, mas ele falou contra os hipócritas. Entende? Isso era um pensamento muito simples de uma pessoa que chega aqui e se espanta com tudo isso. Aí você veio de outro planeta? Não, quisera eu, porque agora eu já saberia que iria para outro planeta. Mas ainda sou aqui, humana, terráquea, trabalhando aqui. Conheço as minhas encarnações? Sim. Eu descobri através da projeção astral? Também. Tive certezas, né? Tem gente que vai dizer assim, como se isso aí não tem comprovação científica? É só rindo. A experiência é minha e de N pessoas. O cético ou o pseudocientista, psicólogo ou psiquiatra, para mim é pseudociência isso, né? Porque você não consegue ter uma ciência sobre o ser humano. Que lei você está reivindicando? Quais são os princípios para se conhecer totalmente a mente, o cérebro, a alma, os sentimentos do ser humano? Nós especulamos sobre nós mesmos. Ainda não chegamos nessa luz. E quando a gente chega e vem trazer a luz, a verdade, um pouco mais de ampliação da sua consciência, as pessoas falam, isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na ciência. Porque, veja, ciência e religião andam de mão dada, sim, até hoje, mas e muito. Política, religião e ciência é uma amálgama só, com discursos de aparência diferente. Aparentemente, parece que estou falando de religião, estou falando de política, estou falando de ciência, e é o mesmo discurso multifacetado. E que ninguém consegue ir. E quem é que intermedia, criando as pontes? É a mídia, a engenharia do entretenimento, né? Do consentimento, da persuasão. O que é uma persuasão? É uma lógica? De que tipo? Apelativa, falaciosa, para fazer cabeças, para controlar pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se Deus, esse Deus que as pessoas falam, né, Javé com Jesus Cristo sem Javé, não sei o quê, que é uma salada que eu digo, que para uns é e outros não é, e todos em nome dele, como assim? Que ele? O ele que você considera Deus, o ele que você considera humano e que depois se juntou a Deus, ele que é só humano, que fez um processo, é um mestre. Que Jesus você tem na cabeça e está falando? Qual? Qual você aceita ou não aceita? Que para você aceitar ou também para rejeitar e não aceitar, você tem que ter uma clareza. Ah, ele é assim, então eu sou contra. Ou ele é assado e por isso eu abraço e sou a favor. Você tem essa certeza?
Não, nem ninguém. Nem o padre, nem o pastor, nem o político, nem aquele que proíbe, nem o cético. Ele não sabe nem o que ele nega. A gente vai chegar num ponto crucial, sem retorno, o ponto onde eu não posso voltar mais, que é o ponto da luz, é o ponto da verdade, é o ponto da verdadeira informação que nós temos que começar a buscar. Essa terra ainda está envolta em mentira, em mentira, em mentira, em manipulação, né? E tudo sendo justificado, explicado, porque é ET, porque é Arconte. Gente, eu não tenho uma versão nem de religião, nem do contra-religioso. Eu conheço a maior parte que circula pelas mídias e redes sociais e vejo, tem a turminha dos ETs, a turminha dos gnósticos e arcontes, a turminha de direita ainda religiosa, acreditando num Javé misturado com Jesus Cristo, todas as facções do cristianismo, mais uma série de outras religiões e filosofias que se misturam para dizer uma religiosidade, mas qual é a verdade? Ah, que não tem verdade. Essa é outra idiotice que se fala, para justificar a loucura humana. Ah, se tudo é criado pelo homem, peraí, tudo o quê? Então vem um pessoal também de física quântica, de ciência, falando de uma espiritualidade, misturando, realmente concordo, fazendo uma salada, não é que a gente não possa considerar o átomo, a quântica para nós, sim, podemos, mas não da maneira como está sendo colocada. Em que o universo é uma ilusão. Para com isso. O universo é uma ilusão, é uma inteligência artificial. Veja, uma inteligência artificial que está criando uma vida natural. Não, você tem uma impressão do seu corpo. Aí começa com umas coisas que vai. A esquizofrenia vai longe, gente. Nós temos discursos coletivos esquizofrênicos, completamente ilógicos, irracionais, desconectados com uma realidade. Então, existe uma biologia, uma engenharia dentro da ciência, né, de biologia, de farmácia e de alimentos, manipulando uma realidade que ele não cria, e aí começa a dizer, a realidade é uma ilusão. E ele está manipulando o quê? Ele está fazendo o transgênico a partir do quê? Da ilusão? A soja é uma ilusão? A planta é uma ilusão? Gente, sabe, falta raciocínio coletivo, mas raciocínio. E como que começa? Colocando aquela premissa em xeque. Então, Deus não me deu esse dom. Ele deu a todos. Não existe, eu não acredito. Então, você tem um Deus desse? Ridículo. Não estou afim. É um portentoso qualquer. Entende a minha postura? Eu estou querendo passar para vocês uma postura de raciocínio, uma postura de real poder. O poder não é manipular pessoas e ganhar dinheiro. Mas você sai daqui, você está no inferno. Você está, sabe, num buraco, num abismo. Sim, porque você usou e manipulou pessoas, e aí, né, vai voltar, quero fazer de novo, que é o que eu mais escuto no astral. Porque, né, no nome de astral, mas é na dimensão, quando você sai desse corpo, existe uma continuidade. Meu Deus, ainda tem gente que não quer experimentar isso nem colocar à prova. Um verdadeiro cientista pega o fenômeno, observa o fenômeno 1000, 4000, 5000, 10.000 vezes, espera aí, tem alguma coisa aí. Vamos investigar. Não, vamos nos reunir para provar que isto não existe, nem é possível, porque senão vai derrubar todo o meu sistema. O sistema das universidades, dos professores, dos médicos, entende? A ciência não vai se debruçar verdadeiramente, enquanto coletividade, enquanto cientistas, sobre um fenômeno, mesmo que seja coletivo, porque vai derrubar o castelo de
cartas deles. E vocês esperam que a ciência diga: olha, acabamos de comprovar, realmente as pessoas saem do corpo, nós conseguimos detectar todos os fantasminhas e as mentes das pessoas do lado de fora. Poderia, poderia, mas ele não vai fazer isso. Porque a partir do momento que algum maluco cientista fizer isso, e eu já tive provas, né, o cientista que inventou a máquina Kirlian e que detectou uma série de coisas, aquilo não é animismo, aquilo tem uma base científica, que ele fez exaustivamente diagnóstico, 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 e mandava o cara para o médico, e dava certo. Ele não induziu aquilo, e ele não fez depois. Baseado em quê? Num estudo específico de uma energia, de uma aura e tal. Ah, isso aí não comprova que tem uma alma. Tá. No primeiro momento, a Kirlian está fotografando a energia que você emana e o seu corpo tem essa energia e ele detectou as deficiências. Só que detectar deficiências físicas, beleza, ciência materialista. E as mentais? A mente é um epifenômeno do cérebro. Isso é só uma frase, tá, gente? Não tem comprovação nenhuma. Não comprovou, não vai comprovar. O pessoal fica de onda na rede, dizendo, neurocientista provou, provou nada. São papers e papers que se escreve à toa, sem nenhuma comprovação, porque quem é o juiz disso? Para eu dizer que esse paper que eu estou lendo aqui foi aprovado, eu tenho que ter embaixo quem leu e quem aprovou. Existe isso? Não, gente. Você faz o paper, eu sei disso, porque como doutora e ganhando bolsa, eu tinha que apresentar Y, Z, X de papers, de resumos, de comunicações sobre o meu processo de doutoramento. O que você está fazendo com esse dinheiro? Está lá, eu estou lá escrevendo, resumo da minha pesquisa, minhas investigações, ainda que na área de humanos. E isso é para todas as áreas. Mas alguém verificava o que eu estava escrevendo? O paper meu? Não, eu tinha algum professor fazendo isso? Não, eu tinha academia fazendo isso? Não, gente. Eu podia falar a coisa mais idiota. A aquisição do pretérito perfeito do verbo ir nas crianças de 7 anos. Sim, tem uma tese sobre isso. Vai lá no banco de tese da letra, já lá na Biblioteca Nacional, que vocês vão encontrar. Uma tese. Quem verificou isso? Quando ela estava lá investigando. Depois que estava pronto, aí vem aquela coisa, né? Ah, não podemos reprovar, não podemos isso, porque afinal de contas, a CAPES, o CNPq, o não sei quem, o ministro. Gente, é assim que funciona o nosso mundo. E aí, quando eu não gosto deste funcionamento, porque é assim, e aí é rígido, é duro, é cruel, Cristina, mas como assim? Como as pessoas nos manipulam? Pessoa igual a mim me manipulando? Sim, entendeu? Aí eu invento um mundo ideal. Por isso que eu digo que muitas vezes o discurso, tipicamente, como fosse religioso, é esquizofrênico, porque eu estou em crise, eu não consigo lidar com a realidade verdade que está me mostrando, que as pessoas são assim, são manipuladoras, elas falam a partir do seu status de ignorância, não estudou, não argumenta, xinga, pune, inventa, mente. E o que isso tem com projeção astral? Tudo, tudo. Porque eu não ganhei, nem alguns ganharam esse dom, até porque EQM, você está lá quase na morte mesmo. Mas você não morreu. Porque eu voltei. E por que que eu voltei? Porque eu escolhi voltar. Eu, particularmente, não. Então, veja, eu vejo pessoas que não fizeram nenhuma busca pela espiritualidade nem pela verdade, dizer que ao chegar lá, tiveram a escolha. Eu falei, puxa, por que eu não tive? Eu não duvido dela. Ela diz que o ser lá, né, pode ver as EQMs, principalmente do canal do Carlos, por favor, porque tem outros canais aí que tá
misturado com religião, com para o cara ter likes, né? Então o troço já está meio esquisito. Então tem principalmente as entrevistas antigas do Carlos, as primeiras, até que o doutor Amâncio estava junto, elas têm um rigor, vamos dizer, médico, né? Que agora, claro, o Carlos sozinho não faz esse levantamento e ele também está levantando outras experiências, porque, claro, depois que ele percebe que depois de uma EQM, a pessoa começa a escutar, ou começa a ver, ou começa a ter contato e tal, opa, essas outras experiências também são importantes, ele começa a trazer também para o canal. Mas sempre, na maior parte das vezes, começa com a EQM. A minha não necessariamente começou, mas a EQM ficou muito evidente, só que para mim era natural. Só que quando eu tive a possibilidade, porque eu entrei em coma durante 5 dias e não queria voltar, porque para mim não estava dando certo, como hoje eu posso dizer, olha, não está dando certo mesmo não, hein? O troço está mudando não, só está piorando. E eu escutei, não, você tem que voltar, calma que vai dar certo, aí eu vou dizer, me enganaram, e foi mestre Moria que me enganou, não foi essa coisa que o pessoal fala assim, me convenceu porque eu tinha um filho, eu tinha 14 anos. Então eu não tinha filho, não estava nem aí para nada, eu queria estudar, eu queria a verdade, eu queria. Não foi um dom. Esse ser aqui, com toda a dimensão que eu tenho, eu amo a verdade, eu amo a luz, eu não consigo viver sem esta direção, sem essa transcendência, sem esse aspecto na minha vida. Não consigo viver que nem homem coelho, comer, dormir, trepar, gente. Não dá para mim ir assistir uma Netflix de vez em quando, né? Fazer uma arruaçazinha. Não consigo. Então, a gente vai ver lá na pirâmide, né, de Maslow, né, a base das pessoas que ainda estão encarnando aqui, estão nesse nível, comer, dormir, né? Aí, quando passa para a segunda, elas querem adquirir coisas, segurança. E segurança não é polícia. O que é segurança que as pessoas buscam? Eu vou ter uma casa e ninguém vai tirar ela de mim, então eu vou ter um lugar para ficar. E eu quero um emprego que não me mande embora, que vá até quando eu puder me aposentar, né? Que aposentar é deixar de trabalhar, porque estou velho e cansado, e aí vou continuar recebendo dinheirinho porque eu não estou morto. E aí eu vou precisar manter aquilo. Isto é segurança, é assegurar o meu futuro. É isso que a pessoa busca num outro nível. Então, para isso, ela sabe, ops, eu preciso estudar, eu preciso fazer um concurso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um pé de meia, economizar. Então, vem um segundo momento, mas não tem nenhuma transcendência nisso. Nada. E relacionamento, né? Tá, a segurança e, sozinha? Não. Não, eu preciso ter alguém para me dizer que me ama. Pode ser um canalha qualquer, mas ele me ama. Entende? A gente coloca isso é ilusão. A gente projeta coisas e se agarra naquilo. Isto é ilusão, não a Terra. Nem este corpo. Este corpo é temporário, mas ele é real. Tanto é que quando ele adoece, eu tenho que cuidar dele. Antes fosse uma ilusão. Antes fosse. Então vamos medir o que a gente fala, as palavras que a gente fala, o raciocínio que está sendo feito, que não está, é papagaio. Eu estou repetindo, a mídia, o outro, que eu nem sei de onde que ele tirou aquela loucura. Então, meu corpo é real, porque se ele estiver cansado, se ele estiver com infecção, se ele estiver com inflamação, se ele estiver sem vitaminas, comendo mal, ele vai me incomodar, porque ele vai pesar, ele vai doer, ele vai me trazer coisas que eu não queria. Então, eu tenho que cuidar dessa matéria orgânica, dessa unidade carbônica, sim, para poder ir adiante. Mas aí eu quero um relacionamento. Não posso ficar sozinho. Aí vem a psicologia dizendo, ninguém existe sozinho, porque é interessante manter as pessoas em coletividade, porque decretaram que o homem é um animal gregário. Eu falei, mas quem? Quem disse isso? Ué, quem interessou? Eu não sou animal,
e posso viver sozinha. Todos aqueles que fazem um processo espiritual, todos, seja santo de igreja, seja guru indiano, guru budista, yogi, ele faz o processo sozinho, não tem relacionamento nenhum. E ele se ama, e ele busca um conteúdo, uma realidade. A pessoa vai fazer projeção astral, vamos fazer coletivamente? Aí, galera, como assim? Ainda que a gente reunisse numa sala 10 pessoas, com a mesma técnica, para fazer a saída, e que todas saíssem do corpo, para segurar no mesmo ambiente essas 10 pessoas, olha, cada uma vai acabar indo para um lugar. Pode, e eu vou bater palmas, acontecer de pelo menos os 10 se olharem e verem essa sua forma, né, vibracional energética, e falar, olha, que interessante, você é maior do que eu pensava, você é mais bonito do que eu pensava, e você está tão jovem, nossa, ali o corpo está envelhecido. Sim, no máximo. Vão sair, saindo daquele espaço, cada um iria para um espaço. E por que eu digo isso? Para uma realidade, para uma faixa vibracional aqui nesta Terra, neste globo físico e dimensional. A Terra é assim e a dimensão dela, vamos dizer que é do tamanho de Júpiter. Entenderam agora? A Terra, que a gente, né, coloca os pés, né, água, fogo, terra, ar, né, e o astral, Júpiter. Sim, o astral da Terra já está deste tamanho. E aí vem me perguntar pessoas, mas como assim fica tão grande? Gente, é dimensional, não é físico. Então, esse espaço dimensional não estou falando de universo, tá? Quando eu for falar de universo, vamos falar de universo, multiverso, papapá. Estou falando da Terra. Terra dentro do sistema solar. Vibracionalmente, é de uma forma. Físico e a dimensão. É igual você tem um corpo um duplo, igual esse aqui, aí você tem o astral, você tem o mental, você tem o causal, então você tem um corpão, né? Sim, se você se expandir, você vai ver que você não é desse tamaninho. Primeira coisa que eu detectei quando eu fiz uma saída consciente foi, cruzes, que corpo pequeno, como que eu caibo aí? Eu já falei isso em entrevista, isso foi uma coisa que eu não esqueço, que realmente foi nossa, é tão pequeno esse, como se fosse o corpo de uma criança, e eu fosse um adulto alto. E as pessoas vão falar, os gigantes, ai, de onde que vem esses gigantes? Bom, eu fora do corpo posso ser considerado uma gigante. O que é gigante? 2 metros, 3 metros? Eu conheço pessoas que eu olho assim para pedir informação, falo, quanto você mede? A pessoa, 1,92 m, eu falei, nossa, é alto. E essa pessoa fora do corpo pode ser menor ou maior, tá? Ela pode ser mais gorda, mas, né? Então eu falo a partir da vivência e experiência, não fiquei buscando em livro, nem fiquei olhando Netflix, nem Globo, nem a novela para ficar repetindo que nem papagaio, nem fico repetindo BBC, CNN, Reuters, Flip-Flop, Olhar Digital, só baboseira, só perda de tempo. Eu, inclusive, ensinei anos aos meus alunos a ver a verdade e a perceber e detectar as manipulações de discurso. Então, eu fiz isso. Então, eu não sou portentosa por uma escolha divina, eu não creio num Deus tão manipulador. Para mim, se existe, vai passar batido, não adorarei. Então, fica quem quer com Deus, que escolhe algumas pessoas para ter o dom tal, o dom YZ. Agora, que tudo
tudo que expressamos está contido no todo, aí é um raciocínio matemático. Sim, tudo, todas as consciências, com todas as suas, né, portentosos e potências e deficiências, estão contidos nesse todo. Porque viemos do tudo, do todos. Não viemos de um outro lugar. Não tem o outro, tem um, só que é um muito, muito, muito grande, diverso, universo. Um que é diverso. Mas se eu tiver multiverso? É a mesma coisa. Um ou vários versos é porque eles são diversos e tudo está contido em cada um desses universos. Então, contido na Terra, está tudo bem e tudo mal. Foi um dos primeiros vídeos que eu já falei para vocês. Está lá, a Terra contém da pessoa mais, o ser mais iluminado, seja físico, seja vibracional, ainda aqui. Gente, os mestres ascensos não estão habitando na Lua, não estão habitando num céu imaginário, não estão em outro lugar. Estão ainda vinculados à Terra. Por isso que eu digo, se esses seres todos vinculados à Terra, que não são extraterrestres, porque estão ainda preocupados com a evolução da Terra, com a evolução dessa matéria, com a evolução disso tudo, não é só do espírito, e sim da matéria. Porque essa matéria que estamos aqui, ela precisa ser aperfeiçoada. E quem vai aperfeiçoar? A ciência, que faz besteira, que mais destrói do que constrói? Não, nós. Como? Vai estudar e vai saber. Quando eu potencializo a minha unidade carbônica através não só do ar que respiro, oxigênio, mas respirando consciente, mas aumentando a minha potência respiratória, eu consigo coisas extraordinárias. Quando eu mexo com meus hemisférios cerebrais de uma determinada maneira, potencializando, eu consigo ultrapassar o limite da massa dessa unidade carbônica. E é exatamente isto que o sistema que está sendo controlado por seres humanos baixos, interesseiros, egoístas, manipuladores, não querem que você saiba nem que você faça. Por isso, esse conceito social de massa, somos todos um, vamos todos juntos para o buraco, vamos todos juntos para o abismo, ninguém larga a mão de ninguém, é por aí. Não, você não pode ficar sozinho é autista. Vamos dar remédio para ele fica junto? Cura, algum remédio cura essas síndromes ou essas coisas inventadas, porque o cara não pode nem querer ficar sozinho, que já estão dando remédio para autista, o cara tem uma atenção seletiva, já estão dando remédio para toque, para isso, para TDAH, não está vendo a manipulação para enfiar numa população? Quantos por cento hoje da população toma remédio? 50? 70? Por aí, né, gente? E há nações que estão mais manipuladas, mais controladas e outras menos. Abre o olho. O meu discurso na religião e espiritualidade, aqui, em qualquer, em tarô, em astrologia, abre o olho, desperta com consciência para o que está na realidade à sua volta. Então, experiência fora do corpo é quase uma consequência da EQM. E como eu disse, eu não tive essa escolha, não. E mais de uma vez voltei lá e falei, Mória, não está funcionando, as pessoas não estão me aceitando, ninguém está me acreditando, estou ficando de palhaça, estou ficando, sabe, de maluca, daqui a pouco estão querendo me exorcizar. E estavam querendo me exorcizar. Eu fui exorcizada, gente. Está lá na entrevista. Sai, Satanás. Sai, demônio. Que demônio? Eu falava, gente, que demônio? Se sou eu que saio do corpo, então eu sou o demônio. Eu vou largar esse corpo. E quando eu aventei esta hipótese e sorri,
porque achei graça dessa hipótese, tomei um tapa, que fui parar do outro lado, gente. E a pessoa que deu o tapa disse assim: não estou batendo em você, estou batendo no demônio que riu. Olha isso, não estava na Idade Média. Isso aconteceu aqui, eu tenho testemunhas disso. Isto é um ser humano com a cabeça engajada numa igreja louca. A igreja não matou? Não torturou? É essa a igreja do Cristo? Quem quer esconder essa história? Quem esconde a história da igreja? Quem conta a história da igreja somente pelo lado bonitinho? Não sei que bonitinho, mas eles dizem que tem um lado bonitinho. Eu nem consigo ver esse lado bonitinho. Eu consigo ver a arte, a música, os enfeites, né? A iconografia. Ah, que legal, olha, iconografia legal. Tal, Notre Dame, puxa, uma baita catedral. E as catedrais, e as histórias. Eu só vejo cultura. Religiosidade, zero. E quando você encontra, é individual, não coletivo. E quem lê as histórias de alguns santos ou santas, né, que eles acabaram por dar o braço a torcer e canonizar, você vai ver a relação que uma pessoa dessa sofreu de quem? Do demônio? Do Satanás? Não, dos seres humanos que se diziam iluminados em nome de Deus. Gente, eu não estou falando nenhuma invenção. Pega a história de Santa Teresa d'Ávila. Gente, a mulher sofreu torturas, censuras, fica pão e água. Aí quando fica pão e água, ela sai do corpo, não pode, volta a comer. Foi convidada a se retirar, ficou 20 anos fora para depois voltar de novo fazer o processo, porque não conseguia viver, porque ela tinha essa ânsia de buscar essa luz, esse contato, e era o único, na época de Teresa, o único caminho possível era dentro de uma igreja, ainda mais uma mulher, como vai fazer caminho aonde? Era uma teocracia. Eles não vão nunca dizer para vocês que era uma teocracia, mas é uma teocracia, porque a igreja estava dentro do rei, do reino, né, da monarquia, e a monarquia dizia, faça-se assim, endossava o que a igreja colocava. Até os reis tinham medo, às vezes, né? Como foi a condenação, por exemplo, da Ordem dos Templários, que tinha um viés diferente. Não era só guerreiro, era um viés de liberdade de práticas individuais que a igreja não apregoava. A igreja falou assim: por que você está fazendo esse exercício de respiração? Por que você está cantando esses mantras, essas coisas? Eu não quero você fazendo isso. Por quê? Porque você vai despertar e vai iluminar. Então era proibido. Era proibido porque não pode, não existe, ou porque você está indo para o lado mal, ou é proibido porque eu não quero que você desperte, tenha luz e veja a verdade de quem eu sou e o que eu defendo. Porque o conceito de que o mal pode enganar é você, salvando, curando e falando: olha aqui, ó, tá aqui, Deus está aqui, ó, o Cristo está aqui. Como o mal pode fazer isso? Quem faz isso? O ser humano mentindo. Então, porque ele mente, porque ele quer um poder espiritual, gente, isso nunca entrou na minha cabeça. Se alguém puder me explicar, por favor, explica aí, Cristina, quando a pessoa quer ter um poder espiritual, é por isso, por isso, por isso. Tem uma lógica. Porque se não tiver, por favor, não precisa nem falar, porque eu não consigo ver lógica nenhuma. É algo que ninguém consegue ver. O poder espiritual é exclusivo para você. É um contato de você com a tua luz, com o teu ser superior e o que você conseguiu alcançar. Você pode não conseguir alcançar nem nada, nem ninguém, mas vai alcançar uma performance melhor da tua consciência, no mínimo. Então, as minhas experiências astrais tiveram muito e muito, e eu não desisti delas. Podia ter desistido? Sim, como todo mundo que vem falar comigo.
Ai, Cristina, eu saía. Ai, Cristina, eu senti. Eu falei, por que não continuou? Ai, porque era proibido. Ai, porque eu fiquei com medo. Bom, então, assume. Então, você pode retomar. Mas não retoma por quê? Porque tem medo. Porque não quer ficar conhecida também como esquisita. Porque vai ter que ficar sozinha durante muita. Você vai ter que se retirar para fazer a experiência. Até dormir acompanhado, para quem não está fazendo saída em astral, mesmo com prática, é complicado, gente. Então, eu vou ter que dormir no chãozinho, ou no outro quartinho, ou numa outra caminha ali, né? E depois junta quando quiser, fazer amorzinho, e separa quando não. Eu vou fazer minha experiência, ou tu vai só dormir, eu vou fazer minha experiência. Você fez isso, cara? Sim, sim. Acompanhada, sozinha? Sim. Eu tinha que fazer às vezes de tarde. Ah, agora eu tenho folga. Fulano está trabalhando, não tem ninguém aqui. De tarde, depois eu corrijo prova de noite. E fazia exercício. Quando eu podia, eu fazia sempre. Porque era meu. Quando eu sair do corpo, eu vou manipular o outro? Ou eu vou ficar, né, uma camiseta assim, eu saio do corpo. Eu sou a fera. Gente, acorda, né? Ah, hoje tem. Eu vou para o YouTube e invento, eu saio, eu fiz, aconteci, eu fui no astral, astral assim, vou lendo lá as coisas espíritas, que ele nem sabe se é verdade ou não, e vou falando. É garganta, gente. Mas isso é poder? Isso para mim, o cara está piorando a situação dele. Porque se eu minto, dizendo que saí, quando não saí, quando eu quiser sair, eu não consigo. Porque eu mesmo falo, não, mas isso não é verdade. Entende? O cara só se prejudica. Ele mesmo não vai conseguir. Ou ele é um frustrado também, que tentou, não conseguiu, tá vendo? Isso tudo é balela, mas eu quero dizer que saí. Aí eu vou. Então, o motivo, o ser humano arranja N, a lista. Mas eu estou falando de verdade, eu estou falando de luz, eu estou falando de informação, eu estou falando de vibração, de dimensão. Eu tenho um discurso lógico, científico sobre isso. Então, as minhas experiências fora do corpo são todas, né, desenvolvidas por mim. Ah, mas você não tem apoio de médico. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem um anjo, todo mundo tem mentor, masculino, feminino. Cristina, masculino e feminino? Tem sexo no astral? Olha, tem polaridade. Agora, no astral inferior tem uma tentativa, assim, de fazer a mesma coisa que o pessoal faz aqui. Porque essa energia, tá? Que é uma coisa que eu quase não toco, mas trato muito, porque muitos me procuram, essa energia é criadora. E mal utilizada e utilizado como ordenha de ovelha, ela cria coisinhas e coisinhas e coisinhas, serizinhos artificiais, mas que juntando dá um ser. E esse ser, por lei, por princípio, pode encarnar. E eu vou chegar em outro ponto revelando isso. Todos os seres que encarnam são emanação da fonte divina, do todo, né? Não, não, não e não. Ah, mas o diabo não cria. Primeiro que não existe o diabo. Né? Porque se ele fosse um ser original, ele teria sido criação divina e Deus teria criado um mal. E aí começa aquelas teorias. Deus precisava do oposto para se definir. Veja, Deus não precisa nada, tá? Vamos colocar isso assim, dentro do quarto, assim, ou no espelho do banheiro. Deus não tem necessidade nem precisa de nada. Quem precisa sou eu de tudo. Tá? Se ele é o todo, o que falta no todo? Inclusive a meditação, algumas que eu faço, é exatamente essa. Quando estou em Deus, nada preciso. Fora do corpo, quando você chega num certo patamar, você não tem nenhuma necessidade, precisão. Agora você tem desejo de quê? De criar, de expandir. É completamente diferente. Eu cheguei num patamar, fiz mestrado, podia fazer um doutorado. Podia fazer outro doutorado. E um pós-doutorado. Sabe?
E eu estou pintando isso aqui, posso pintar com aquele? Vou pintar um quadro maior. Sabe? O desejo é natural na alma humana e não posso falar se sim ou se não na alma animal, dévica ou angélica, porque não estou anjo nem estou deva. Pode ser se todos estamos sob uma mesma lei e princípio, ou não, ou somos realmente essencialmente diferentes, e isto é uma coisa nossa. Mas eu não acredito muito, não. Não tenho comprovação, não tenho como dizer uma afirmação, e isso vocês vão ter certeza comigo. Cada vez que eu falar uma coisa aqui, eu estudei, eu neguei, eu discuti, eu fui ver se era mesmo, para poder afirmar para vocês. Porque eu não me defino pelas coisas que faço nem me enalteço por isso. Eu compartilho, eu distribuo, porque eu amplio, porque ao compartilhar, eu amplio a minha própria consciência nisto. Nisto eu creio, porque faço e sinto. É diferente de ser apenas uma ideia. E porque eu sei que a gente tem esse desejo e que provável é o desejo do todo de se expandir e de criar, que vai criando, criando. Mas não o mal, né? Para contraste nenhum. E quem criou o mal? Nosso eu caído, é, tolamente, porque pode ter sido assim, falou para não comer, eu vou comer. É? Qual é o critério? Nenhum, gente, nenhum. É bobeira. Mas tudo isso pode ter acontecido por bobeira? Quantas coisas não acontecem por um acidente, por uma besteira mesmo, nossa, por um cochilo, por um descuido? Isso não existe? Está aí as palavras para definir. Existe descuido, eu falo de descuido. Você descuidou, ela caiu. Você quis que ela caísse? Você provocou? Não. Então, forças, inferências, motivações, vamos ampliar a maneira de raciocinar. Vamos colocar mais coisas diferentes, diversas nessa cabeça e raciocinar e ter um método, uma linha de raciocínio, principalmente para essas coisas que tem um sistema amarradinho que controla você, e porque controla você, e você, e você, e todos vocês, controla grande parte da humanidade. Para quê? Para isso que vocês mesmos falam. O cara quer poder, o cara quer controlar para dominar, para ampliar, para ele ficar mais rico, os outros mais pobres, porque ele quer mais dinheiro, porque ele não sabe onde enfiar tanto dinheiro, sabe o que fazer, fica com raiva e começa a querer mais dinheiro, e etc, etc. Aqui tem, cada cidade aqui nesse interior, né, não são todas, mas eu vejo, aqui tem um dono, ele possui mais, quase a metade da cidade, e se ele puder, ele vai comprar, e quem se opõe a ele, ai disso, porque ele vai manipular a política. Ali na outra cidade, Gramado, também tem duas famílias que são donas, mas ali adiante tem outro que também tem donos. O que que é dono? Aquele que compra, 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 compra e começa a manipular o sistema. E isso começa no micro, né, na cidade, depois se expande para uma região, vai indo, daqui a pouco está que nem por exemplo, um comerciante que tem loja, né, vamos dizer, 100 lojas espalhadas pelo Brasil, que vai ter uma ascendência sobre governos municipais ou estaduais, porque o fechamento de uma grande loja, ou de uma cooperativa, ou, né, de uma mega store, ela coloca para o governo um problema social monstro. 1.000 famílias desempregadas, 3.000 famílias desempregadas. Você já reparou o que é isso dentro do sistema? Então, o cara chega lá, botando o pé na porta, né, sentando lá na cadeira, pedindo um cafezinho, dizendo, vem aqui negociar. Eu estou propondo a você isso, isso, isso. O político tem mais que arrear a calça, porque o político também não é profissão, não é nada.
Ele é um ser do povo, para o povo, administrando os impostos para favorecer você e o bolso dele um pouco e tal, porque ninguém é de ferro, mas chegam essas figuras. Isso considerando um político medíocre, né, humildezinho, né, roubando um pouquinho, só uma desviadinha. Imagina se for os gananciosos, os que querem sítio, os que querem triplex e carros e viagens com limusine. Esses, então, vão entregar a Amazônia, vão entregar, sei lá, a Ilha do Bananal, ou lá, o Maceió, para explorar, explora esse algema aí, vai, vai, vai. Sabe? São as coisas loucas. Então, tem donos a terra, por exemplo, toda política que a gente está escutando hoje tem a ver com o quê? Né? Você sabe a direção? Qual é a direção econômica? Não, fica falando sobre sexualidade, gênero, raça, mulher, se pode, se não pode, criança, tal. Mas cadê a política? O que estão armando? Por que tem crise? O que é esse negócio de bolha? Por que estão aumentando aquilo? Não tem. E a mídia, ela só vai botando pano quente, mentindo descaradamente. E eu conheço pessoas da parte da mídia, por ter pessoas próximas a mim, que já trabalharam numa mídia ou noutra mídia, conheço pessoas que já estiveram bem dentro disso tudo e a Alceli falou horrores. Como funciona assim? Funciona assim, funciona assim, Cristina. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Mesma coisa, quando você vai no astral, a pessoa fala, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E aqui também a pessoa explica, só que ninguém acredita. Por quê? Porque é mais fácil acreditar na roupagem bonitinha do sistema. Porque eu não gosto disso, eu não gosto de saber de coisa negativa. Eu já tive cliente que falou assim, isso tudo é muito negativo. Gente, não é negativo. Você está fazendo uma escolha, está fantasiando um mundo perfeito e ideal, da sua cabecinha, ele não funciona, aí você não quer que ninguém diga nada contrário àquilo. E quando alguém mostra e é real, você fala, não quero saber, feio, não quero. Fala assim, isso é muito feio, é uma coisa de idiota, de criança, né? Mas tem mesmo. Então, fora do corpo, tanto o ser humano já saiu, né, da Terra, né? Foi à Lua, tá indo aí fazendo experiências e tudo, tem câmera para filmar. Não tem ninguém lá dentro. Não tem porque não pode ir um ser humano, mas pode ir um robô, uma inteligência artificial, uma com câmera e ondas de rádio e etc, né? Para filmar e trazer para nós a informação. Nisso, eu acho ótima a ciência. Vai, traz mesmo, mas não me manipula, tá? Não me manipula, porque eu vou fazer as perguntas e vou usar o método. Método científico existe, Aristóteles começou com ele, e estudem Aristóteles, é muito bom. Eu não tenho tempo de fazer esse curso, quando eu tiver tempo, eu farei, deixarei. Poucos cursos desses tem na rede. O método não é só para você conhecer Aristóteles isso, Aristóteles aquilo, é para você pegar aquilo dali e colocar. Tá? As falácias, é para estudar e colocar em prática. As pessoas ficam fazendo curso só para, sei lá, para quê? Para não colocar em prática? Eu não entendo para que faz curso. Né? Porque quando eu dou mentoria ou um curso, eu falo, gente, é para prática, tá? Vamos praticar. Agora, se a pessoa faz o curso, paga o curso e não pratica, é um problema da pessoa. Mas isso, a faculdade, a universidade, a escola, a professora está lá, se cagualhando, passa exercício, eu mesmo, né? Fui esse tipo de pessoa. Passava exercício, isso aqui, vamos corrigir. Tinha gente que estava o caderno fechado, que não estava nem aí. Você não pode dar na pessoa, no aluno. Você pode aconselhar, olha, isso vai ser prejudicial para você. Que eu não estou afim. Porque eu não gosto. Porque eu não consegui. Porque eu cheguei em casa e tinha isso, isso, isso. Aí tudo tem as razões e os motivos, né? Mas tinha gente que fazia, e quem fazia conseguia, alcançava. Até hoje. Os exercícios que eu passo na mentoria, quem está fazendo, consegue. Vai conseguir sair em astral? Vai. Uma mentoria especial que eu dou. Essa é particular mesmo, não é coletiva, não faço uma coletiva na rede. Tá lá, o exercício, vai conseguir? Vai. Tá? Então, quando eu estou fora do corpo,
tá? Eu vejo a Terra redonda, tá? Quando saio da Terra, ela é redonda, linda, como todos os outros planetas e uma série de outras coisas. A gente vê tudo, não porque nós não nos ampliamos, e porque eu estou no universo dimensional. Quando eu estou fora do corpo, eu estou vendo o sistema que pertence ao meu corpo, que é esse sistema solar. Então eu vejo isto. Por que que eu não vejo o universo como a, sei lá, a Voyager? Porque eu estou fora do corpo. Quando eu estiver no corpo e eu conseguir sair com o corpo, eu iria ver a mesma coisa que essas naves, né, que nós criamos naves, vêm. Você viu a estrela tal, se eu quiser ver e pedir para ver, será mostrado. Mas eu estou limitada, porque estou limitada à minha condição humana, mas vejo a Terra, vejo o Sol, vejo Mercúrio, né? Eu vejo o sistema solar. E o que tem além? Não sei. Mas posso levar essa pergunta e tentar uma projeção, se for permitido, nesse nível. Então, quem diz que saiu do sistema solar e saiu com nave, aí. Porque aí eu digo para você, não precisa de nave. Porque se eu estou fora do corpo e não estou com escafandro nem roupa de astronauta, por quê? Porque não tem um corpo. Porque é uma consciência. E o que é uma consciência? É um ponto de luz. Como que eu vou saber que essas estrelas que eu vejo não são pessoas ou pontos de luz? Você não vai saber. Porque nós não estamos falando de uma realidade física, de uma reação atômica. A gente fala luz, somos luz, não é porque a gente não sabe o que é. O que somos nós? O que que é isso? Consciência é luz? A gente associa, faz uma correlação com luz. Mas você não vê luz em você. Você diz, sou uma bolinha de luz, por quê? Porque você ilumina alguns lugares, então tem alguma luz em você. E desde o corpo astral você percebe isso. Agora, será que eu sou só isso? Ou que luz é essa? É a mesma luz do sol? Se fosse a mesma luz do sol, o sol é estrela, é a mesma luz das estrelas, inclusive dessa que a gente chama sol, todas as estrelas têm um ser. Necessariamente humano? Não. Angélico? Pode ser? Não sei. Mas veja, são perguntas que podem ser feitas e ficar na paciência e não na ansiedade de respondê-las antes inventando uma teoria qualquer, tá? Então, fora do corpo, eu vi a Terra, não é plana, e não é mesmo, gente. A Terra não é plana desde o pré-socrático. O cara que diz, que inventou essa teoria da conspiração e todos os outros que seguem, não estudaram nem história nem filosofia. Desculpe, mas não, claro que não. Aí ele vai dizer que os livros de história estão todos. Aí cansa, aí não dá nem para responder. A igreja endossou isso, tá? Então, assim, essa ideia da Terra plana, ela é medieval. Então, toda pessoa que me diz que é terraplanista, eu sei que ele é um medieval. Não é um medievalista, aquele que estuda a Idade Média, que seria louvável. É uma pessoa atrasada, arcaica, que está com a mentalidade medieval. Não evoluiu. Por quê? Porque não quer. Atrasado. Ele gostou daquele sistema. Isso porque ele não conhece também. E porque não está lá, não volta lá. Para aquele escuro, para as pestes, para a falta de condição, falta de alimento, sabe? Dúvidas, falta de informação, volta para a Idade Média. É fácil ser terraplanista medieval com rede, com luz, com mídia, com, sabe, com eventos e você ali aparecendo. Agora, na Idade Média, ser terraplanista era uma imposição, uma
imposição teocrática. É diferente, né? E todo mundo queria sair dessa imposição, e aí vieram os resgates do conhecimento, aí vem Galileu, condenadinho, condenado e absolvido somente no século XX por João Paulo II, gente. Que igreja é essa? Que custou dar o braço a torcer, tá bom, vou absolver o cara. Como assim? O cara já, sabe, o homem já tinha ido na Lua, voltado, e o cara ainda estava lá. Não, mas Galileu estava errado. Tá? Essa igreja, com esse Deus maluco que inventaram, Javé, Jesus Cristo, que o Cristo que eu falo, aquele personagem que existiu, porque está na história, que tem um discurso iluminador, consciente, revelador, libertador, ele não tem nada a ver com aquele que está pregado na cruz lá, que adoraram, que isso, que aquilo, mesmo que as igrejas evangélicas e não sei o que lá, estejam fazendo reforminhas, que são reforminhas para você engolir, mas o original, que está dentro da igreja católica, apostólica, romana, não procede. Porque eu já disse até no vídeo anterior de religião e espiritualidade, se ele diz hipócrita, não reza assim, hipócrita, não faz isso, e eu faço, a igreja repetiu o que ele disse que era hipocrisia, falou para não rezar assim, assim, tudo repetido, e a igreja colocou isso como norma. Gente, é só raciocinar. A igreja não estava lendo aquilo, não sabia daquilo, e fez o contrário, por quê? Porque não tem nada a ver com aquilo. Que quem ganhou foi o Antigo Testamento, quem ganhou foi o povo anterior, que se impôs, e que o outro não aceitou, né? Hoje, né, lá, o pessoal judeu nunca aceitou, porque na verdade eram duas facções da mesma vertente, porque é o mesmo cara. Javé, Jeová para eles, ou Yahvé, que não tem nome, mas 72 nomes, e para cá, o Javé para um, o Jeová para outro, para alguns é Jesus Cristo, que se fundiu com esse Deus, e claro que não, e matou. Onde estava escrito no Evangelho, ou em alguma redação ali, ou palavra que ele disse, quando vocês forem pregar, né, que tem essa parte, quando eu não estiver com vocês vão pregar, vocês têm que matar, queimar, assassinar todas as outras práticas religiosas que eu, Deus, Jesus Cristo, condeno, e vocês vão queimar documentos, monumentos, torrar mulheres, principalmente, e homens em fogueiras. Ele disse, ele deu esta ordem, ele permitiu isso, ele em algum momento até disse que vocês teriam que fazer a palavra para convencer, mas convencer não, para empurrar e impor a verdade dele, quando ele não impôs nem ali, naquele momento? Em nome de quem foi feito isso? Ou de quê? Então, eu, quando cheguei do outro lado, deve ser por isso que eu não encontrei esse tal Jesus Cristo que as pessoas falam. E posso ter encontrado o ser, mas eu acho que não, tá? Porque para mim ele é muito luz, ele é muito além do que isto que falam. Então, eu estando fora do corpo, na Terra, olhando para a Terra, foi uma experiência, tá? Vou contar uma experiência para vocês. Vocês querem, e eu vou contar. Já revelei várias e vou revelando aos poucos. Porque é muita coisa, gente. É uma vida. E quase toda noite, tá, sai para aqui, sai para colher, sai para fazer isso, sai para ajudar aqui. Mas não ajuda o morto, ajuda o vivo. Os mortos só quando precisam num determinado momento para poder trazer alguma mensagem. E eu não gosto, eu já cansei de falar isso para vocês. Então, eu fora do corpo. Porque, na verdade, eu dormi, vamos dizer assim, eu deitei, eu sempre saio, né? Mas eu faço minhas práticas antes, não é assim, dormir que nem um cavalo, paguei. Acontece, tá? Algumas vezes assim, de uma cochilada, acontece a minha revelia quando eu tomo algum analgésico forte, quando eu tive que fazer uma cirurgia aqui, eu fui tomar analgésico, eu saio do corpo. É terrível.
Eu saio do corpo com analgésico. Tá? Então, assim, botou a droga um pouco forte, já estou fora. E às vezes eu estou por ali. Então, nesse dia, eu tinha feito, era perto do Natal agora, né? Ia dar, né? O 24, toda uma casa polêmica. Ah, Natal é isso, Natal é Coca-Cola, Natal é consumismo. E não é. Tem todo um significado que eu trouxe, né? Para corroborar até outras pessoas também que falam bem e positivamente de uma época específica, e essa época tem a ver com a Terra, com o nosso ciclo em volta do Sol, não tem a ver com o universo, não tem a ver com nada, mesmo a festa do final do ano, é idiotice, ficar achando que o universo, isso, o universo, aquilo, mas o meu universo, o meu entorno, né, vibra com tudo isso, tá? Porque é tolo também dizer que não vou comemorar final de ano, porque isso é uma convenção. Sim, e o que não é uma convenção? O seu corpo é uma convenção. O seu falar é uma convenção. A sua filosofia é uma convenção. Né? Quando a pessoa fala de convenção, parece que ela fala de uma coisa lá, né? Tipo assim, o sinal de trânsito. É uma convenção, tá? Não, tira para você ver. Bate todos os carros. Beleza. Então, a convenção também tem sua utilidade, porque nós estamos aqui, precisamos transitar aqui e viver aqui, e estamos administrando o nosso viver neste planeta, ainda aprendendo, porque passamos muito tempo em burrice, ignorância e escuridão. E ainda estamos nesse processo. Então, eu, fora do corpo, né, depois de fazer a prática, falei, eu vou fazer uma prática de luz para toda a Terra, eu sempre faço esse tipo de coisa, já coloquei na rede as meditações, né, vamos fazer uma luz para o todo. E foi interessante, né, porque eu estava fora, não vi meu corpo, eu estava bem, eu acho que uma dimensão mais alta, um pouco fora desse astral médio e inferior, né, não estava fazendo nenhum trabalho nesse sentido, e fora do corpo. Quando eu olhei, né, eu acho linda a visão que a gente tem. Ah, mas essa visão é uma visão daqui. Não, de lá também. Mas você vê a ISS? Sim, porque ela pertence à nossa realidade. E eu ainda estou nesta realidade, só que dimensional. E ver satélite, você vê formiga? Quando você está no seu 10º andar, no 3º andar, você vê formiga passando? Então, você está muito longe, tem coisas pequenas que você não vê, tá? ISS é relativamente grande. Então, satélites, né? Ah, você vê o Hubble, vê o James Webb? Ah, sim. Mesmo assim, ó, depende da distância que você está observando. Então, eu quis jogar luz na Terra, tá? Quero jogar luz. Então, fora do corpo, em determinado patamar, que eu já falei, que não é o astral, emocional, é quando você está no mental superior, o que você cria, aprende a criar, acontece na hora. Quando eu criei a cadeira, né? E depois me ensinaram a melhorar a cadeira e tal, eu nem sei porque que eu criei a cadeira, mas foi uma experiência. E isso também já está relatado nas entrevistas, pode rever, e mesmo aqui que eu já falei novamente nos vídeos de projeção astral sobre isso. Né? Então, é mental, puro. Então, você cria. Então, veja, nós criamos. Nós somos criadores. E podemos criar coisa ruim? Eu chego lá. Mas as coisas boas criamos. Ó que beleza, né? Não é só música, não é só quadro, não é só escultura, não é só arte. Criamos. Né? Porque o filho que a gente cria é outra coisa, não tem nada a ver. Isso aí já é. Não crio nada. Né? Não sou eu que escolho. Ah, vai ser um louro de olho azul e nasce um moreninho. Eu não crio. Eu participo de um processo. Como mulher. Muito bem. Estou lá em cima enviando. Eu queria enviar luz. Então, o que que eu imaginei? Como fosse um, um manto de luz, assim, né? Para a Terra. E o que que eu vi? Quando eu plasmava isso, não sozinha, tá? Porque ele está sempre com, co-criando isso, aquilo caía sobre a Terra como uma espécie de chuveiro. Não, não envolvia a Terra toda como eu imaginei. Tipo assim, abraçando todo o globo.
em luz, como a gente imagina, né? Quando a gente quer fazer a meditação, que a luz, né, se espalha por toda a Terra, a gente imagina a Terra toda, né, recebendo luz. Só que aquilo tinha uma mensagem para mim. Quando eu joguei aquela luz, aquilo filtrou. Parecia que tinha uma peneira, um coador, filtrando aquela luz. E aí quando eu reparei aquilo, imediatamente você faz a pergunta mental, e os seres percebem tudo isso é muito telepático, né? Muito vibracional, e a resposta veio: nem todos recebem aquilo que você envia, nem mesmo a luz que enviamos. Enviamos constantemente luz para a Terra. Não só luz, como descemos em luz, em vibração, e não captam, que estão fechados em suas caixas. Por isso que eu falo muito de caixinha, que é um conceito que já tinham me ensinado. Uma caixinha escura, que é a criação mental inferior sua, que fecha, é como um capacete denso, escuro e pesado, que é o conjunto de seus pensamentos e emoções hediondas, de ciúme, inveja, de vingança, de orgulho, de verdade, de tudo. Então, essas formas densas e escuras, criamos em nós, roubamos da nossa energia, por isso adoecemos, por isso envelhecemos, por isso temos uma série de problemas, porque estamos criando isso. E aí a gente fica assim, cadê, cadê, cadê? Só que a gente quer uma luz somente para nos libertar daquele dor que criamos para nós. E a luz não nos alcança, porque temos que abrir um pouco mais, não somente na hora de desespero, temos que abrir isto para que a luz realmente desça sobre você, ou sobre cada um. E, na hora, eu falei, mas não podemos, eu insistindo, né? Mais do que você, queremos desde o início dos tempos que a coisa fosse diferente, que todos brilhassem, que todos permanecessem na luz. Então, sabe, discutir com seres de luz, questionar, vocês não estão fazendo, vocês não estão vendo, vocês não estão vendo a matança, vocês estão vendo tudo, porque você já está vendo, e eles estão vendo, a sua consciência está vendo, e sua consciência conectada com esse todo, já está vendo, já sabe isso tudo, e como que não interfere? Pela densidade, pela não aceitação, por achar que não existe, porque queremos um cara físico aqui. Então, da mesma maneira que o judeu acreditou, ou quis acreditar, que viria um Messias físico, de uma família real, para salvar, veja, um troço extremamente materialista, físico, ainda hoje, a igreja, não propriamente a católica, que meio que não fala muito, a igreja católica mais moderna, né, não fala muito sobre essas coisas, sempre muito genérico, mas o pessoal mais Opus Dei, né, mais tradicionalistas, calcado no Apocalipse, quer ver fisicamente um ser descer sobre essa terra, ou deve ser um gigante de luz, né, feito de drones, descer sobre a terra e dizer, 144 mil, agora eu vou resgatar fisicamente. A coisa é muito materialista, é físico. Não tem que resgatar o físico com o corpo. Nós vamos transformar, esse corpo é outra coisa que eu falo. Então, nessa experiência, né, que foi como um aprendizado mesmo, e dói, duro. Poxa, como não querem? Sim, eles também estão pensando como não querem. Não sou só eu. Eu não sou o mestre ascenso para pensar isso. Mas eles vêm além, tá? Eu tenho certeza que eles têm uma visão de que, no final, tudo isso se resgata, se limpa, se processa. Eu não consigo pensar assim pela minha limitação. Vocês acham o quê? E vocês pensam, não, vocês têm uma ideia. Quando eu falo pensar mesmo, é sentir isto como verdade.
que muita gente fala da boca para fora e não sente como verdade, porque a dúvida está instalada. Senão a pessoa não ficava apreensiva, era sempre bem-aventurança e uma potência de felicidade, sabendo que tudo na Terra está tudo no mesmo lugar, está no lugar certo, tudo vai acontecer, é uma beleza, é tudo da luz. Não é isso que eu vejo nas pessoas que às vezes fazem esse tipo de discurso. Ah, vai dar tudo certo. Só que a pessoa mesmo é cheia de medo, é cheia de apreensão, não tem essa certeza. E quando eu falo a partir da certeza que vibra no meu peito como é assim, e não tem outra maneira de ser. É uma verdade. Então, eles não querem, alguns não querem, sim. Aí você olha para a Terra, aí você fala, realmente, tem muitos lugares aí que estão, e não é lugar pobre ou que não professa esta ou aquela religião, pode ser lugar rico, pode ser o próprio Papa, que não está aceitando a luz, o Papa é infalível, é puro, principalmente esse, está aí. Faz, acontece, diz, né? O pessoal considera alguns líderes religiosos como incorruptíveis, e não é, o cargo é incorruptível, quem ocupa aquele cargo pode não ser. O cargo de um presidente deveria ser o político mais preocupado com todo, e pode ser, pode não ser, mas o cargo é uma coisa, e o ser humano é outra. Então, essa filtragem que foi feita, muitos receberam, e eu continuei depois fazendo essa prática. E aí, quando eu voltei para o corpo, o meu mentor me lembrou. Lembra, Cristina, quando você estava aí no corpo físico, em Aparecida, tá? Porque eu fui ver aquela energia toda, já disse, né? Fui lá, porque apesar de toda a caixinha, havia uma luz ali, eu fui em busca daquela luz do eterno feminino, mas é Deus Pai e Mãe, porque ela também não está separada de nada. Eu fui em busca daquela luz, e olhando da janela do meu quarto, eu vi luzes que desciam. E eu, na minha ignorância, pensava que aquelas velas, né, que eles acendem lá na Basílica, para os pedidos ou até os agradecimentos, era muita vela, né? Principalmente quando é perto do aniversário de Aparecida, aniversário, não da Nossa Senhora, né? É o dia que se convencionou, né? Acho que é o encontro e tal, encontro que eu falo da imagenzinha. Então, aquele ambiente lá de milagres que eles colocam, que eu já expliquei sobre milagre no vídeo anterior de religião e espiritualidade, respondendo o que que é milagre, né? Então, eu olhando pela janela, eu vi as luzes que desciam. E eu imaginava que a luz subia. Por quê? O meu pedido foi tão verdadeiro que subiu aos céus, né? Porque é uma frase ensinada pela igreja, pelo catecismo, de que quando você ora com fé e tal, pedindo, o seu pedido sobe em luz para ser atendido. Só que eu vi descer. Então, na mesma hora, meu catecismo, né, que eu fui, né, catequizada, né, com 6 anos, batizada, primeira comunhão, crisma, todo esse negócio, eu questionei, como assim as luzes descem, não sobe? E eu escutei a voz do meu mentor que dizia: os pedidos verdadeiros são atendidos assim. Então, quando ele me lembrou esta passagem que eu tinha vivenciado há anos atrás e agora eu vivenciei algo semelhante, eu juntei. Então, por que não é todos? Porque nem todos estão abertos, porque nem todos estão despertos, porque nem todos querem, muitos estão materialistas, não querem nada. E aquela alma que está lá? Sim, ela está pensando que ela é aquela matéria. Quando ela morrer, ela vai mudar, ela vai virar pontinho de luz? Não, não necessariamente e não imediatamente. Há um processo aí, né? Então, quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu tinha esquecido dessa experiência, ou também porque achei que
fazendo de um outro patamar, poderia ocorrer, e tendo em conta a festa. Mas depois eu parei para pensar, não, mas nem todo mundo considera o Natal, as pessoas realmente comemoram o Natal por outros motivos, e muitos não estão nem relacionados a nenhuma bem-aventurança, nem para si, nem para ninguém, que né, se fosse para si, poderia receber alguma graça, mas nem para si. Então, essa foi uma experiência, tá? E esse sistema, né? Você vê esse sistema, Cristina? Olha, é bem complicado, eu vou responder isso, tá? Em perguntas e respostas sobre o sistema, quem controla e por que controla, como que é isso, tá? Porque quando você fala eles e tal, um sujeito indeterminado aí, eu jogo um medo e um terror. Isso aí é básico da linguagem, né? Bateram na porta. Quem? Se eu não consigo definir, eu começo a ficar com medo. Porque nós precisamos da clareza da definição. Definição é luz, é clareza, é certeza, é verdade. Então, quando eu tenho a indeterminação do sujeito, a indeterminação das coisas, a imprecisão, eu fico com medo, tá? Então, vou responder sobre isso, sobre a questão das doenças, porque algumas profecias me foram reveladas, têm sido reveladas durante esse ano, eu estou anotando todas elas para fazer uma, um vídeo só sobre as profecias. Mas posso adiantar para vocês que tanto eu acessei coisas para o país, para o globo, e coisas para bastante tempo depois. Talvez porque eu queira saber que fim vai levar essa humanidade, se realmente isso é uma quinta raça e vem uma outra, como que é isso, né? Não por causa do livro, eu não quero pegar a informação ali do livro, que eu vou ficar com o livro, eu vou ficar com o livro. Eu vou sair acreditando, tá, porque Blavatsky falou, copiou e tal, mas quem? Quem escreveu antes, né? Que ela copiou de alguns lugares, ela leu. Por quê? Quem disse? Então, eu quero verificar isto. E tenho verificado algumas coisas. E as doenças não existirão mais sendo qualquer desequilíbrio detectado, o menor desequilíbrio do corpo, seja ele psíquico ou corporal, por algum descuido, porque isso vai continuar, o ser humano continua no seu processo de evolução, tá? Mas o processo será muito mais rápido e vai dar ao ser humano a capacidade de controlar as suas próprias emoções, aprendendo a criar realmente e, consequentemente, aprendendo a expandir a consciência no tempo e espaço, abarcando as dimensões, de forma a não mais adoecer nem criar doenças. Porque a maior parte dessas doenças estão aí, vírus e bactérias, aqui tem muito a ver também conosco, com nossas criações densas, ruins. E outra pergunta, né, que vai ficar, isso aqui vai ser das profecias, eu vou fazer uma só, e eu vou trazer também as perguntas. Ah, Cristina, as pessoas não acreditam em reencarnação porque tem 8 bilhões na Terra e há pouco tempo era 1 bilhão só. Então, de onde que veio essas pessoas, né, que estão reencarnando? Todo mundo está reencarnando? Eu digo, tá. O problema é que mudaram as regras. Então, eu vou responder isso bonitinho, direitinho, para mostrar que existe, sim, reencarnação. Reencarnação é fato, não é fantasia, não é imaginação. Acredite ou investigue quem quiser, tá? E todo mundo traz uma bagagem, e não é só genética. A genética física é 2% e tem uma outra genética que eles chamam de lixo. Lixo porque eles não sabem o que é. O dia que eles começarem a saber, eles vão falar, ih, aquele lixo eu não posso jogar fora, que ninguém joga, né? Mas eu tenho que estudar aquilo porque realmente a ciência vai avançar, tá? Também. Porque eu gosto da ciência, eu aprecio o discurso científico, mas quando ele é verdadeiramente científico, e não essa politicagem
científica a favor de indústria isso, indústria aquilo, para ganhar dinheiro, para ganhar viagem, sei que lá no resort, tá? Então, quando algum homem se corrompe pelo dinheiro, pelas vantagens, ele não faz mais nada. Ele não faz arte, ele não faz ciência, ele não é um bom sacerdote, não é um bom político. Quando ele se vende, ele não é nada. Ele é um vendido. Só isso, tá? E nós estamos sujeitos a isso. Tá bom? Então, para o próximo vídeo, vou estabelecer algumas perguntas através de conhecimentos adquiridos pela projeção astral. Estudei muitos assuntos. Não é assuntos mirabolantes, não, tá, gente? É coisas que nos interessam aqui no aqui e agora. E as profecias, vocês veem, né? Eu estou cuidando, né? Porque eu nunca fui muito disso. E muita coisa que eu acessei, eu já disse quando eu acessei que aquela mulher, aquele ser feminino apareceu, tirou a minha parede e mostrou aquilo tudo. E quando eu vi aquilo realmente acontecendo, e ainda vejo, eu não quero saber antes. Porque eu também não consegui fazer nada com aquilo. Não consegui avisar. Também não consegui mudar o rumo. Né? Qual o poder que tem uma pessoa de avisar algo que vai acontecer? Para salvar algumas? Não sei. Então, eu ainda estou trabalhando isso na minha cabeça. Vale a pena falar? Eu não quero me expor, isso aí é coisa idiota, tá? Eu posso falar particularmente? Se eu achar que devo falar, pode ser que eu escolha. Mas se eu lançar na rede, qual é o efeito? Vai ser positivo ou negativo? As pessoas vão piorar a situação? Então, eu estou cozinhando, estou esperando uma resposta de como dizer, como expor isso tudo. Tá bom? E de uma maneira que ajude a não acontecer a parte negativa. Tem a parte positiva e negativa, porque também não é só negativo, não, tem a parte positiva. Mas aí também, sabendo antes, vamos lá boicotar. Não sei se é possível isso. Tá? Então, vou pensar bastante para revelar. Eu revelarei um dia, mas eu estou pensando um pouco. Tá bom? Então, até o próximo vídeo de projeção astral e outros, tá? Comentem. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.